João capítulo 3, verso 1 em diante. Põe o texto, Adriano, por favor. Olha que ensinamento sobre salvação é esse texto. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Adriano, calma, pastor. Tu é pastor. Este de noite, Nicodemos, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer, Rabi, estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Diga amém. Aplauda esse Deus maravilhoso. Que palavra abençoada. Eu quero falar rapidamente sobre o tema: quando a religião não é suficiente. Essa é uma história de um homem religioso, fariseu, um dos principais líderes daquela religião. Além disso, ele era membro do Sinédrio. Ele era um conselheiro supremo de Israel. Os fariseus, irmãos, eram um grupo religioso muito influente nos tempos de Jesus. Eles observavam muito a lei de Moisés e também as tradições orais que os judeus passavam de geração em geração. Eles acreditavam, os fariseus, que a justiça diante de Deus, ser recebido diante de Deus, ser aceito por Deus, dependia do cumprimento rigoroso dos mandamentos e das regras religiosas. E esse encontro de Nicodemos aconteceu em Jerusalém, possivelmente na época da festa da Páscoa, quando Jesus já estava se tornando uma figura muito conhecida pelos milagres que realizava. Nicodemos, apesar de ser um homem respeitado e conhecedor das Escrituras, Nicodemos percebeu algo diferente em Jesus Cristo. Por isso, Nicodemos, de madrugada, na escuridão, ele procura Jesus, para que ele não fosse reconhecido pela religião, pelos outros fariseus. Ele vai de uma forma secreta, tentando se esconder, conversar com Jesus, porque ele havia percebido que Jesus era diferente. No entanto, ele chega para Jesus e começa a elogiá-lo: mestre, ninguém que faz o que o Senhor faz, os milagres que o Senhor realiza, com certeza você veio da parte de Deus. Aí Jesus não dá muita bola para esse elogio e já corta o Nicodemos e começa a falar de salvação para ele. E ele disse: olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos escuta isso.
não entende essa palavra, essa mensagem do Senhor, e pergunta: Senhor, como é que um ser humano pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez? Aí Jesus fala para ele: não é isso, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Você precisa, Nicodemos, nascer de novo, se você deseja ver o reino de Deus. Diga amém. Aplauda o Senhor bem forte, aplauda com júbilo. Essa história que nós discorremos nessa noite mostra claramente que a religião não é suficiente para você entrar no céu, para eu entrar no céu. Porque em matéria de religião, Nicodemos era top. Ele vivia um nível de religiosidade muito forte. Ele era um dos principais fariseus da época. Ele cumpria as regras, a lei de Moisés e também as tradições orais que os judeus passavam de geração em geração. Ele era cumpridor da sua religião. Mas havia dentro dele um vazio. Ele ficou inquieto quando começou a ouvir a mensagem de Jesus, completamente diferente da mensagem da religião. Enquanto a religião exige de nós muita coisa, Jesus só exige que você o aceite como Salvador. Quando a religião exige de nós sacrifícios, penitências, exige de nós tantas formalidades, e às vezes essas formalidades, elas nos afastam de Deus, em vez de aproximar. Essa é uma história que tem algumas lições, que eu quero discorrer nessa noite de uma forma breve, porque hoje vai ter salvação nessa casa, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda o Senhor. Primeira lição, diga comigo: a religião não pode mudar o coração. Não adianta. O verso 5 diz: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A religião pode no máximo mudar comportamentos, mas não transforma a nossa natureza pecaminosa do coração humano. A religião pode impor sobre nós uma melhoria, uma maquiagem na nossa vida, mas quando cai a chuva do dia a dia, essa maquiagem se desfaz. A religião, ela tem essa incapacidade de mudar a essência do ser humano. Por isso algumas pessoas, elas ficam viajando, transitando nas religiões, tentando de alguma forma se encontrar, para ver se a vida toma um rumo, e ela não consegue. Porque quem transforma o ser humano não é a religião. Quem transforma o ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele transforma. Diga amém e aplauda o Senhor. Não basta seguir regras e tradições, até mesmo no meio de nós. Se você está achando que seguir regras e tradições, cumprir algumas formalidades da nossa igreja, te garante a salvação, não. Nenhuma religião, nenhuma igreja salva. É por isso que Jesus fala para ele: olha, você precisa nascer de novo. A religião não muda as pessoas, e dependendo dela, ela até piora as pessoas. Quando você encontrar, por exemplo, um religioso esquisito, estranho, é porque esse cara abraçou, se entregou para uma religião. Mas quando você vê uma pessoa cheia de amor, que outrora era uma pessoa vingativa, má, quando você encontra uma pessoa que carregava na alma ódios e ressentimento, e hoje o seu coração está livre,
Quando você encontra uma pessoa que era egoísta, que só pensava em si, mas agora é altruísta, se importa com o outro, é porque essa pessoa entregou a sua vida a Jesus Cristo. Jesus, Ele muda a nossa vida, muda o nosso coração, Ele muda o nosso ser. A religião não tem esse poder. Segundo lugar, a religião não concede, diga, não concede vida eterna. O texto diz no verso 6, o que é nascido da carne é carne. Religião é carne, é nascido do homem. Por isso temos milhares de religiões espalhadas por todo esse planeta. Vocês já devem ter ouvido histórias absurdas com relação às religiões. Pessoas que mandavam matar em nome de Deus. Pessoas que eram capazes de colocar seres humanos na fogueira em nome de Deus. A religião é carne. Por isso ela não pode dar para ninguém a vida eterna. A vida eterna só é possível tê-la quando você encontra e entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. E aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna. Esse ter o Filho, esse ter Jesus, é ter uma vida completamente transformada. Obviamente, não sem pecado, que não tem como um ser humano viver sem pecado, mas a sua mente, o seu coração, hoje é diferente. Você sabe que algo de novo aconteceu dentro de você. Você com certeza não é o que você deveria ser, mas com certeza você não é quem você era. Você já melhorou muito, graças a Deus. A religião não concede vida eterna. Ela não tem esse poder, ela é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito, digam todos amém. A salvação não vem pela religião, mas pelo relacionamento com Cristo, através do novo nascimento. Quem se converte, quem nasce de novo, não consegue viver sem Ele. Não consegue passar o dia sem pensar nele. Não consegue passar o dia sem se relacionar com Ele. Não consegue. Jesus entrou na vida do ser humano. Quando Ele entra, ninguém consegue mais viver sem Ele. Você pode até se afastar por um tempo, você pode até se distanciar por um tempo, mas lá onde você estiver, você sente saudade dEle, porque Ele entrou na sua vida. Terceira lição que esse texto nos ensina é que a religião, diga comigo, pode gerar hipocrisia. Vê o que esse homem faz. Ele é religioso. Ele tenta camuflar o seu encontro com Jesus, esconder por causa da religião. Ele manifestou uma tremenda hipocrisia e Jesus percebeu isso, sabia disso. A religião é assim, ela gera hipócritas, gera pessoas extremamente feias de alma. Isso é o produto da religião. E Nicodemos vai de madrugada, vai se escondendo, vai evitando ser visto, vai tentando proteger sua reputação, mas por trás de tudo isso havia um homem hipócrita. E a religião tem essa capacidade de fazer isso. Precisamos buscar, gente, um relacionamento verdadeiro com Deus, sem hipocrisia, que às vezes ninguém sabe lá no teu trabalho que você é um cristão. Ninguém sabe na sua vila, na sua rua, no seu condomínio, no seu prédio, que você é um cristão. Lá na faculdade você não expõe a sua fé.
E tudo isso mostra que você ainda abraçou uma religião, ainda não nasceu de novo. Que quem nasce de novo quer expor o amor que tem por Jesus Cristo. Quem nasce de novo não se incomoda de ser foco, alvo de chacotas e zombarias. Quem nasceu de novo tem o prazer de manifestar a sua fé, de expor a sua crença, de expor o que tanto ama em relação a Deus. Mas a religião não. Gera muita hipocrisia. Pode estar num dia fazendo jejum, a religião faz isso, mas no outro dia, tendo uma vida completamente longe de Deus. Em quarto lugar, a quarta lição que esse texto ensina, é que a religião, diga comigo, não perdoa pecados. Não adianta, religião não perdoa pecado. Religião não tem o poder de eliminar nossa culpa. Diz o verso 3, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nenhum ritual, nenhuma prática religiosa pode apagar os nossos pecados. Nenhuma penitência pode apagar os nossos pecados. Nenhuma vela, nenhuma oração pode apagar os nossos pecados. Só quem pode apagar os nossos pecados é aquele que morreu pelos nossos pecados. É Jesus que pode fazer isso, e Ele quer perdoar o seu e o meu. E quinto e último lugar, a religião sem novo nascimento nos mantém perdidos. Nicodemos era um homem religioso, mas para ele Jesus disse: você precisa nascer de novo. A religião pode ensinar sobre Deus, mas o novo nascimento só vivencia quem se torna filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Todo ser humano do planeta é criatura de Deus. Mas somente aqueles que entregam a vida a Jesus se tornam filhos de Deus. Precisamos nascer de novo. A religião é uma escada que nos ensinaram que temos que nos esforçarmos, nos penitenciarmos, nos esfolarmos para subir, para ser aceito diante de Deus. Religião ensina isso, e a gente fica com esse peso no coração, peso na alma, além das crendices que tem nesse país. A religião, como eu disse, é uma escada que o homem tenta ser recebido por Deus pelo seu mérito pessoal. Mas o cristianismo também é uma escada. Mas em vez de você subir em busca de Deus, foi Deus que desceu em Cristo Jesus para te buscar, para me buscar, para te salvar, para me salvar, para te perdoar, para me perdoar, para mudar a tua vida, mudar a minha. Jesus veio para mudar a nossa vida. Então a pergunta é: você já nasceu de novo? Pastor, como é que eu posso saber se eu nasci de novo? Por exemplo, existem pessoas aqui que já estão há algum tempo aqui, mas nunca se batizaram. É claro que essa pessoa acredita em Deus, gosta da igreja, gosta de vir aqui, gosta do ambiente, gosta da música, gosta de me ouvir, mas ainda não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, ele diz da água e do Espírito. Não titubeia, não fica indeciso, pelo contrário, se rende e se batiza e entrega a sua vida a Jesus. Para encerrar, irmãos, como é que a gente nasce de novo?
quando a gente reconhece que a religião não é suficiente, que igreja não é suficiente, que padre não é suficiente, que pastor não é suficiente, que religião nenhuma é suficiente. Mas quando a gente reconhece que somos pecadores e que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Quando alguém reconhece isso, declara isso, publicita isso, expõe isso, é porque você nasceu de novo. E eu quero te dar uma chance hoje, uma oportunidade, para que você tome a decisão mais importante da tua vida. Talvez alguns aqui chegaram como Nicodemos, meio que escondido da família, escondido do namorado, da namorada, do colega do trabalho, do colégio, você não diz para onde iria, como Nicodemos. Mas tudo isso Jesus entende. Ele sabe quem você é, acompanhou todo o seu dia de hoje, e está feliz de te ver hoje à noite aqui, para ouvir o evangelho da salvação. Não se iluda, não há nada que você e eu podemos fazer para termos certeza da salvação pelo mérito pessoal. Vocês já perceberam que nós somos inconstantes? Vocês já perceberam que a gente não consegue ser salvo pelo nosso mérito pessoal? Que a gente acerta e a gente erra, e a salvação é um presente de Deus. Paulo disse: vocês são salvos pela graça. Graça é presente, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar no céu porque teve mérito. O mérito de nós chegarmos no céu sempre foi, é e será de Jesus Cristo. Só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Só Ele salva, só Ele salva. Então a pergunta é: você quer? Você quer nascer de novo? Quer entregar a tua vida a Jesus? Quer reconhecer publicamente? Pastor, tem que sair daqui da cadeira e ir lá na frente? Tem, irmão. Não pode dar uma de Nicodemo, não. De madrugada vou ficar aqui tocado. Jesus deu logo um chega para lá nele. Olha, não vem com essa história não de me elogiar. Eu sei que tu viesse aqui de madrugada. Você tem que nascer de novo. Sabe por que você não pode deixar de se expor? Porque Jesus não morreu atrás de uma pedra, de uma gruta. Ele morreu na cruz para todo mundo ver, para dizer a todos nós: eu amo vocês e quero perdoar os pecados de vocês. E vocês me aceitando, eu vou escrever o nome de vocês no livro da vida. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Em silêncio, sem ninguém sair da igreja, sem caminhar, fique em pé, por favor.